Oi, tudo bem? Quem de vocês já escutou falar sobre Ricardo Eliezer Neftali Reis Basualto? Pois é, a gente não escuta falar muito esse nome, né? Mas esse é um dos grandes da literatura no mundo no século XX. Nada mais, nada menos que Pablo Neruda. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre esse homem tão interessante e esse chileno que levou o nome do país, puxa, para o mundo inteiro. Então, poeta, diplomata, um grande político, representou o Chile em várias situações pelo mundo afora, e um homem de uma sensibilidade, de uma característica literária bastante única, assim, denominado entre os grandes dos grandes dessa época, desse período, como um grande poeta, né? Quando a gente começa a buscar um pouco entender Pablo Neruda, é muito interessante, porque é um cara que eu acho que está um pouco à frente do seu tempo, né? Bastante polêmico, como muitos artistas, né? E é muito interessante porque a história de Neruda, através das casas da Fundação Pablo Neruda, fica um pouco dessa personalidade. A gente pode entender através das visitas nessas casas a profundidade dessa pessoa, né? Como ele construiu pro mundo através da sua passagem, né? Eu tenho aqui um pouquinho, alguns livros, né? 20 poemas de amor e uma canção desesperada. E uma coisa que quem tem curiosidade eu sugiro bastante são as biografias, né? Neruda, confesso que é vivido. Isso tem em espanhol, mas a gente tem em vários idiomas, traduzido em vários idiomas, né? E tem um livro que é da Matilde Urrutia, que é a esposa, uma das esposas, né, do Pablo Neruda, que na verdade foi a grande mulher da vida do Pablo Neruda, que é esse aqui, Minha Vida Junto a Pablo Neruda, que é a Matilde Urrutia. Esse livro, eu digo que assim, é um negócio extraordinário, porque confesso que Vivido tem a visão dele e a sensibilidade dela, né? Assim, como mulher, essa visão de uma pessoa que conviveu com ele tantos anos e conheceu. Então a gente vai falar nesse vídeo das 3 casas do Pablo Neruda, né? Casa La Chascona, que está em Santiago, Casa La Sebastiana, que está em Valparaíso, e Casa Isla Negra, que está em El Quisco, no litoral, tá? Obviamente, Valparaíso também é litoral, né, gente? Bom, das casas do Pablo Neruda, a mais famosa, a mais extraordinária, também pelo contexto de estar em frente ao mar, o que tem esse museu, que tem tudo que congeva toda a estrutura desse lugar. E eu imagino todas as coisas que ele viveu nesse lugar também. Na minha opinião, assim, que é imperdível de se visitar a Isla Negra, né? Essa casa, ele compra uma casa em 1938 de um espanhol. E esse lugar era um lugar assim super isolado, El Quisco, né? Eu sempre digo, eu acho que El Quisco, para essa comuna, para esse bairro, para esse lugar, aí tem um antes e um depois do Pablo Neruda, né? E hoje, obviamente, é extremamente famoso, várias outras coisas funcionam, obviamente, trazidas do nome dele, do que ele significou na história do mundo, enfim. E é muito interessante porque fazer esse tour para a Isla Negra, na minha opinião, é um tour maravilhoso, porque a gente sai de Santiago e cruza os vales de Curacaví, cruza, assim, passa Curacaví, a gente passa Casablanca e depois vai entrando em direção ao Algarrobo para chegar em El Quisco, nessa casa. Então é uma mistura de você ver, sai de Santiago, campo, né, vales e vamos chegando ao oceano, tá? É uma casa bastante antiga, ela está dividida em 2 partes importantes, né? Ela foi feita uma construção além do que existia da casinha simples, pequena, de pedra inicial, que o primeiro espanhol começou a construir. Eu tenho o nome dele aqui em algum lugar. Eládio Sobrinho.
Então o Pablo Neruda queria, obviamente, um lugar tranquilo para escrever, para poder viver com a sua esposa, para ter uma vida, né, de escritor aí, uma certa autonomia para poder trabalhar. E esse lugar era um lugar muito tranquilo, isolado, não tinha tanta gente. A gente chega até hoje, inclusive, lá, chão de terra batido e tal. É um negócio assim, gente, sensacional. E aqueles eucaliptos grandes, assim, pinheiros, né, como grandes, né, bem bonitos, é um negócio incrível, porque é uma fauna muito imperiosa na frente do mar, né. Aí tem a casa dele, tem um formato aí que eu diria que lembra um barco também, e tem um setor que é onde estão sepultados ele e a Matilde Urrutia, que fica bem no cantinho, bem no final da casa. Então a pessoa entra, tem a recepção da casa, tem um restaurante, tem uma cafeteria, tem um espaço que você vê um filme, vê um vídeo e faz a visita interna na casa, assim, é uma visita autoguiada, então dá para você fazer num tempo, enfim, muito seu, muito próprio, dependendo do interesse de cada um. Aí tem o quintal, né? Então você vê toda essa casa e lá no fundo tá esse setor que é como se fosse a proa do navio, onde está a sepultura dos dois, da Matilde Urrutia e do Pablo Neruda. É uma casa que eu acho que sim ou sim, se podem, tem que visitar. Eu gosto muito de fazer esse tour. Pela cultura, pela informação, pela paisagem, pelo dinamismo que tem. E é um tour muito tranquilo, muito light, nada dessa coisa de caminhar demais, tal, é bem legal. E depois a gente vai para Algarrobo, né? Mas hoje o ponto são as casas do Pablo Neruda. Então, quando a gente faz essa visitação em Isla Negra, nessa casa do Pablo Neruda, que você vai fazendo essa visitação dentro da casa, entram poucas pessoas, né? Porque eles controlam essa entrada. E aí a gente vai observando um pouco os objetos, a gente vai observando toda essa forma de viver, né? Tem o bar, que é super interessante e tal. E eu fico sempre imaginando, duas das casas deles foram saqueadas no período do golpe militar, né? Eu fico imaginando a quantidade de coisas que não tinha, porque já é um museu assim extraordinário de ver, e a gente, puxa, mesmo quem não conhece Pablo Neruda fica louco lá dentro, porque realmente é um cara assim de uma personalidade muito legal. E é um museu, né? Mesmo, um montão de coisa, tal. Tem uma coleção de, como eu diria, conchas de mar. Gente, um negócio assim extraordinário, extraordinário, extraordinário. E sem contar que o quarto dele com aquela janela, sabe? E assim a cama em posição ponente. E olha, gente, o mar ali no fundo é assim incrível, é muito legal. Tem um restaurante, como eu comentei para vocês, que o restaurante tem aquela coisa, é famoso, obviamente tem uma boa chefe, tem uma boa estrutura. Eu lembro que eu vi uma vez uma reportagem dela sobre essa questão do restaurante, e eles têm todo esse contexto, obviamente, de estar fazendo comidas que ele gostava, e também tem essa coisa de você chegar a tomar um café só, não é necessário somente almoçar, né? Esse restaurante fica bem no cantinho, aí tem um setor que é como uma terraça, que tem as mesas assim em frente ao mar. Putz, gente, é um negócio assim incrível, é muito legal. Eu fico imaginando como deve ter sido interessante a vida dele nesse lugar, né? E não muita gente fala, mas tem um lugar que era dele também, e da Matilde, que se chama Cantalau, um terreno que hoje é como se fosse um parque da Fundação Pablo Neruda. A gente gosta muito de fazer esse lugar, quase ninguém vai. Tá mais ou menos uns 10, 15 minutos da casa do Pablo Neruda, bem pertinho. E é um lugar assim meio escondidinho, é como se fosse um acantilado, tem em cima do morro, aquela quebrada de mar em frente ao Oceano Pacífico. E nesse terreno tem uma casa, que é uma réplica de uma cabana que ele escrevia, e também tem umas esculturas, né? Porque esse lugar foi feito por ele, pensado para ser um lugar de arte, para projetar escultores, para projetar poesia, e essa é a função da casa da Fundação Pablo Neruda, né? Um cultivo à arte, um cultivo a letras, enfim, essa é a função. Uma das coisas que eu acho muito legais, que eu aprendi com a Matilde Urrutia, lendo esse livro que eu mostrei para vocês, que em pleno golpe militar, ela conseguiu
junto com forças aí de amigos e tal, abrir a Fundação Pablo Neruda, né? Então é muito marcante esse livro, porque justamente conta muito essa coisa da questão do amor, da paixão, como é que eles viveram, como é que foi tudo isso, mas também conta esse lado duro de como foi viver o momento do período militar, de como foi toda essa coisa da questão da morte dele, e como ela vivencia isso dentro das casas, tal. Tanto a casa de Isla Negra, onde eles recebem a notícia da situação, e depois toda essa questão dele também já tá doente e tal. E depois a questão do velório dele em La Chascona, que é a outra casa, e depois ela viveu em La Chascona depois de um tempo. Ela ficou num hotel, depois ela voltou para Chascona, enfim. Mas é assim, tem tanta história tão legal que daria pra gente fazer, puxa, trocentos vídeos. Mas hoje é uma pincelada, né? Então, Casa Isla Negra, eu acho que é a casa imperdível de todas. Se vocês estão com pouco tempo, eu acho que não dá para deixar de conhecer a Chascona. E eu sempre digo, quem conhece uma casa tem uma referência muito clara do que são as outras casas, porque é muito similar o estilo de decoração, o estilo de como está montada essa casa pela Fundação Pablo Neruda e tal, né? Então, a Chascona significa despenteada, descabelada. Ela está em Santiago, no bairro Bela Vista, é muito fácil de chegar, inclusive dá para chegar até a pé. Tá muito pertinho do Pátio Bela Vista, então dá para vocês fazerem a visita na casa, fazer essa visita guiada, curtir a casa, enfim, aproveitar bastante esse lugar. E além disso, ir para o Pátio Bela Vista almoçar, enfim, uma tarde gostosa, num dia aí, com exceção de segunda-feira, que as casas segunda-feira ficam fechadas, tá? As casas museus. Ou seja, quando volte essa coisa da quarentena. Eu tô procurando um nome aqui para vocês que eu esqueci, que em frente à Casa Chascona tem um lugar que se chama Espaço Extravagário, tá? Esse espaço é um lugar que está na frente da Casa La Chascona, que é como se fosse um anfiteatro, tem umas escadas, né, um espaço aberto que eles fizeram a partir de 2013 para estar fazendo questões de poesia, né, obras relacionadas a essa questão literária, tá? E também um lugar aí que quando a gente entra na Casa Pablo Neruda, vocês veem em frente esse lugar. Essa casa de La Chascona, ele comprou um cerro, né, que a gente fala aqui, um morro, um pedaço de morro, uma casa toda distribuída assim, de um jeito meio diferente. Aliás, as três casas têm um pouco essa característica, né. Essa casa La Chascona também tem o café, ela também tem a questão do centro cultural, enfim. Então é um lugar que dá para você ir, passar um bom par de horas, tranquilo. Também dá para comprar a muito bom preço alguns livros, né? Tem uma editora que eles trabalham que se chama Peuém, né? Então, para quem estiver por lá e quiser comprar livros, assim, eu acho que sempre eles têm bons preços, né? Tem algumas outras coisas, tal, de artesanato, tal, mas não necessariamente é necessário comprar algo aí, mas é para vocês saberem que tem essa possibilidade, né? A outra casa do Pablo Neruda é uma casa que está em Valparaíso, né? A casa dentro da cidade de Valparaíso, né? Porque Valparaíso, região de Valparaíso, Isla Negra também pertence à região de Valparaíso, tá? Bom, La Sebastiana tem uma coisa legal, se chama La Sebastiana por causa de Sebastián Collado, que foi o espanhol, que foi a pessoa que começou a construção dessa casa. E com o falecimento dele, a família vende essa casa para o Pablo Neruda. Ele compra ela com uma amiga, era uma casa de 4 andares, ele fica com os 2 andares de cima e ela fica com os 2 andares de baixo. E era uma artista bastante próxima dele, né? Porque inclusive ela fazia algumas obras em algumas casas, das casas do Pablo Neruda, Maria Martínez, né? E essa casa, La Sebastiana, é muito interessante porque quando a gente chega na sala principal dela, você tem um vidro assim incrível, que você vê todo aquele mar. Eu me lembro de algumas vezes ter visitado essa casa também, trabalhando e às vezes passeando. E me lembro que uma época eu fui, e ficou marcado na minha memória isso, tinha uma mesinha perto dessa janela,
com uma poesia que referenciava o mar através desse olhar dele, como se fosse como o tapete da casa, da própria casa, né? Então você vê toda essa forma de poesia, de colocar o entorno num simples pedaço de papel pequenininho, né? Um dos detalhes assim que eu me lembro muito bem dessa casa. É uma casa que também a entrada da visita guiada é uma visita, eu diria autoguiada, né? Com esse aparelhinho que eles fazem. Eles também controlam a entrada na casa pela quantidade de pessoas. E isso se dá, gente, essa questão do controle da entrada das pessoas na casa, porque como vocês sabem, aqui no Chile a gente tem terremoto, né? Então a ideia é para que seja mais fácil tirar as pessoas de dentro das casas do Pablo Neruda de maneira segura, porque as casas, no geral, elas têm alguns espaços estreitos, né? Às vezes você entra, por exemplo, na Sebastiana, você tem uma sala pequenininha, você tem um corredor assim meio enroscadinho, com umas escadas só para ir para o piso de cima, enfim. Então, são casas meio labirinto, eu diria, né? A gente tem essa característica, essas casas têm essa característica. As casas todas têm, assim, uma série eu diria, uma série de elementos que são muito claros da característica e personalidade. A gente vê muito bem a forma como ele vivia, os prêmios que ele ganhou, como ele era receptivo, festeiro, enfim. Então a gente vai entendendo cada vez que a gente vai visitando cada uma das casas um pouco mais da vida desse artista. Ele foi prêmio Nobel de Literatura em 1945. Ele foi... ele fez umas coisas assim muito interessantes, muito jovem, começou a viajar porque ele trabalhava para o Ministério de Relações Exteriores, né? Então com 22 anos o cara já estava com um cargo representando o Chile, puxa, lá na Ásia, entendeu? Então a gente vai vendo uma pessoa que começa muito cedo uma vida muito interessante, com muita intelectualidade, enfim. Ele foi membro do Partido Comunista e isso também foi uma das coisas que fez com que ele tivesse, em muitos momentos da vida, algumas dificuldades no sentido de ter que sair do país, né, de ser extraditado, de ser perseguido por uma ou outra situação. Inclusive tem até filme falando sobre isso, né? A gente tem alguns filmes que mostram a vida dele sempre... essa questão aí bem de cinema, né? Ora um policial que vai atrás dele até o inferno, assim, é um negócio bem interessante, não me lembro o nome desse filme agora. Tem o Carteiro Poeta também, que a Matilde Urrutia, no livro Minha Vida Junto a Pablo Neruda, relata muito o momento dela em Capri com ele, né? Que aliás é um negócio assim extraordinário. Imagino o que eles não viveram nesse lugar, que é um lugar incrível. E essa casa, ela foi inaugurada, olha que interessante, tem uma data muito importante para os chilenos, que é a data de 18 de setembro, né? Que é a festa da independência do Chile e tal, que é uma festa assim que o país inteiro para uma semana, é maravilhoso, tem muita família reunida, é muito bonita essa festa, assim, eu acho que de norte a sul a festa da independência é um negócio bem bacana. E ele inaugura essa casa, La Sebastiana, dia 18 de setembro de 1961, com uma grande festa aí em La Sebastiana. Eu fico imaginando que não é essa festa nesse cerro, de Valparaíso. Os cerros são os morros de Valparaíso, né? Inclusive a vista é justamente isso, né? Cerro Bela Vista, e a vista é linda, é bela, é maravilhosa. Com todo esse Oceano Pacífico de longe, assim, enfim. Então eu acho que é um lugar que, se existe as possibilidades de viajar, esse é um tour que a gente faz também, se existe essa possibilidade, eu acho que vale a pena. Mas assim, a gente está falando de 3 casas do Pablo Neruda: La Chascona em Santiago, Isla Negra em El Quisco, né? E La Sebastiana em Valparaíso. Se vocês puderem visitar 2 casas, por exemplo, eu sugeriria visitar a casa de Isla Negra, porque vocês podem fazer uma casa de Isla Negra com uma vinícola, por exemplo, em Casablanca, ou podem fazer Isla Negra, a gente sempre faz algarrobo também, mas faz Isla Negra, algarrobo, e pode fazer alguma outra coisa interessante, né? Não necessariamente só uma vinícola. De repente alguém não gosta de vinícola, pode fazer uma outra coisa. Então, é para vocês poderem, tipo, casar coisas diferentes. Um dia fazer um negócio para um lado e outro dia fazer outra coisa para o outro.
E assim, Valparaíso e Vinha do Mar, no geral, que às vezes dá para colocar esse contexto da casa do Pablo Neruda, da Sebastiana, aí eu sugiro que seja com grupos pequenos mesmo, porque se vocês vão com grupos muito grandes, vocês não conseguem fazer tudo, né? E tipo, é muito rápido, tá? Às vezes o pessoal chega, passa, tira uma foto na porta só para falar que foi, às vezes é necessário também, né? Às vezes nem dá para entrar. Mas depende de cada interesse, né? Depende do interesse de cada pessoa, e é um museu que eu acho que é muito interessante. São museus, né? Os 3 são museus que são muito interessantes de vocês conhecerem. E às vezes, de repente, fazer uma viagem, fazer uma casa, depois um outro momento fazer outra viagem, conhecer outra. Mas se vocês puderem optar por uma, somente uma, aí eu sugiro certamente Isla Negra, porque é um passeio lindo e uma casa extraordinária, né? E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco a obra, né, do Pablo Neruda, gente, é um negócio assim extraordinário. Eu acho que mesmo quem conhece muito, né, quem conhece muito de literatura, o cara tinha uma facilidade de escrever assim que era um negócio incrível, era muito interessante. Eu vou ver se eu acho aqui uma coisa para ler para vocês. Um verso desse livro 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, para terminar esse vídeo com um pouquinho de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esa la tuve en mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pueda guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Esto es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve en mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor de ella, que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Lindo, né? Bom, eu não sou uma super leitora de poesia, mas fica aí um gostinho para vocês do Pablo Neruda, para vocês poderem conhecer um pouco desse autor incrível, dessa pessoa tão cheia de coisas, né? Era um mulherengo danado esse homem. Enfim, um monte de coisa aí pra gente poder observar e conhecer. E se vocês quiserem acompanhar a gente, puxa, super feliz. E se a gente puder levar vocês, melhor ainda. E se não, não deixem de ir, porque vale muito a pena. Valeu? Quando terminar essa quarentena, a gente se vê por aqui. Valeu, gente!